Olá, eu sou Juliana Espíndola e está no ar mais um Ligado em Saúde. O olho é a janela do corpo. Quem nunca ouviu essa expressão? Mas será que você tem dado a devida atenção à saúde dos seus olhos? Com que frequência você vai ao oftalmologista, por exemplo? A saúde ocular é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar com a gente sobre o assunto, está comigo aqui no estúdio o doutor Renato Ambrosio Júnior. Ele é oftalmologista. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, é verdade que o cuidado com os olhos, com a nossa visão, ele começa ainda na gestação? Sim, esse é um tema muito importante. Existe uma síndrome ligada à rubéola congênita e à toxoplasmose congênita, onde o olho é um dos órgãos, infelizmente, que tem a maior incidência de problemas, catarata, alteração na córnea, alteração na retina, isso tudo está ligado à infecção congênita no primeiro trimestre dessas duas doenças. E durante a infância, doutor, a gente vê que nesse período muitas crianças perdem o interesse pela leitura ou então tem que chegar muito perto dos livros para conseguir ler. Que cuidados é preciso que os pais, e até essa criança tenha nesse período da vida? É muito importante observar a criança desde que ela nasceu em relação ao reflexo dos olhos. Existe um reflexo, que é o reflexo vermelho, que é aquela quando tira aquela foto e você vê aquele reflexo vermelho, que hoje em dia as máquinas já estão ficando mais sofisticadas para evitar aquele reflexo vermelho, que é um olho que fica esquisito, mas na verdade quando você vê esse reflexo vermelho, quer dizer que a criança tem um olho normal. Nos primeiros 7 anos de vida são os anos mais importantes para a formação da interpretação da imagem, da visão em si, a nível do cérebro em comunicação do olho. Se a pessoa não tem essa formação de visão, ela fica praticamente sem capacidade de enxergar para o resto da vida. Então, é importante detectar, por exemplo, um olho desviado, que é o que a gente chama de estrabismo, é o que a gente chama de vesgo, mas é um olho desviado que pode estar um olho fixando bem e o outro olho não está fixando. E essa não fixação não leva para o cérebro uma imagem que é importante para esse cérebro amadurecer a capacidade de interpretar. Então, nesses primeiros 5 anos de vida, é importante a gente ter uma detecção desse tipo de doença, porque se ela for mais tarde, certamente a chance de ter uma correção visual é muito pequena. Eu falei na abertura do programa sobre a importância da ida frequente ao oftalmologista. Afinal, com que frequência ela deve se dar de fato? Na idade, nos primeiros anos de vida, eu acho que o próprio pediatra pode fazer uma seleção de quem realmente precisa de um oftalmologista. A partir da idade de alfabetização, idade escolar, você pode, dependendo da situação, eu acho que sempre fazer uma avaliação pelo menos uma vez, e essa avaliação vai servir de base para o que você precisa fazer no futuro. A partir da pessoa vai ficando adolescente, adulto jovem, uma avaliação a cada 1, 2 anos é importante. Certamente, depois dos 40 anos, é importante fazer uma visita com certa periodicidade para medir a pressão do olho, para avaliar outros problemas que podem estar associados a doenças que a gente, se fizer o diagnóstico mais cedo, a pessoa sofre menos e tem mais chance de ter uma visão melhor, sem complicações. Pois é, eu quero falar justamente sobre esse tipo de doença, esse tipo de defeitos, o que vocês chamam de defeitos da visão. Que defeitos são esses e que podem ser amenizados se essa frequência ao oftalmologista for mais regular? A gente tem basicamente 3 situações, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, que são o que a gente chama de vícios de refração, que são defeitos da focalização da imagem. O olho míope ou ele é mais longo ou ele tem uma córnea, que é a janela transparente, mais curva. Então a imagem se forma antes da retina. Você precisa de uma lente negativa para essa imagem se focalizar na retina. O olho hipermétrope é um olho menor ou a córnea é muito plana. E esse olho vai ter uma imagem focalizada atrás da retina. Você precisa de uma lente positiva para trazer essa imagem para o plano da retina. E o astigmatismo, ele tem a córnea, geralmente, a origem, na maior parte dos astigmatismos, é como se uma bola de futebol brasileira fosse uma córnea esférica, uma calota, uma face dessa bola de futebol. Uma bola de futebol americana é aquela bola ovalada que tem o astigmatismo. E esse astigmatismo você precisa de uma lente cilíndrica. Quando você faz o diagnóstico dessa situação na criança, por exemplo, você tem que tratar, porque se ela não tiver um olho com a visão com grau pequeno e outro olho com grau mais alto, esse olho com grau mais alto ele vai ter um comprometimento na função visual. Doutor, e a chamada e tão conhecida vista cansada? Todas as pessoas necessariamente em alguma fase da vida vão apresentar essa vista cansada? Certamente. Infelizmente isso é uma limitação da nossa espécie. Todo ser humano vai ter vista cansada, que a gente chama no termo técnico presbiopia, e isso acontece porque dentro do olho tem uma lente, é o cristalino, que é justamente o que vai virar catarata no futuro. Mas antes de virar catarata, em torno dos 40 anos, entre 35 e 45, todo ser humano vai ter uma dificuldade de acomodação. E aí o que acontece? Ela não consegue focalizar para perto.
que a pessoa faz? Estica o braço. Aí é aquela coisa que a gente brinca, quando você não tiver mais braço para esticar, você precisa de um óculos para perto. Quando a pessoa tem miopia, o foco dele já está perto, porque a imagem forma antes da retina. Então a pessoa está acostumada a enxergar sempre de perto. O olho míope, ele sempre enxerga. Quanto mais míope, mais próximo o foco está do olho. Então a pessoa que nunca conseguiu enxergar de longe, quando ela tem a miopia na idade da vista cansada, ela tira o óculos para enxergar de perto. E dependendo da miopia, se ela tem 3 graus, ela enxerga a mais ou menos 35, 40 centímetros. Se ela tem 10 graus, ela vai enxergar bem pertinho do olho. Doutor, por exemplo, conjuntivite, terçol, catarata, glaucoma, são algumas doenças da visão, né? Elas são preveníveis de uma forma geral? A conjuntivite mais importante é aquela conjuntivite viral, que acontece em épocas tipo tem no verão e no inverno tipos de patógenos diferentes, mas tipo de vírus diferentes, mas evitar botar a mão suja no olho. Essa é a forma de você evitar a conjuntivite. Glaucoma. Glaucoma é uma doença muito importante da gente falar sobre ela, porque é uma doença que pode levar à cegueira e o olho tipicamente não coça, não arde, não dói, a pessoa enxerga bem e acontece geralmente porque a pressão está alta. E uma visita no oftalmologista pode detectar uma pressão alta e essa pressão alta dirigir para uma propedêutica, para um exame mais específico que confirma a doença. E quando o tratamento é feito na fase que está inicial, a chance dessa pessoa perder visão é muito pequena. O problema é que o paciente, como eu te falei, ele não sente dor, não coça, não arde, ele enxerga bem, então ele tem uma certa negação com a aceitação que tem uma doença, que tem que basicamente pingar colírio. O terçol é uma inflamação que dá na glândula que produz a parte de gordura da lágrima e é uma inflamação aguda. Então é uma infecção bacteriana que acontece quando essa glândula está entupida, uma bactéria aproveita dessa situação e faz um processo infeccioso. O tratamento é compressa quente, geralmente dá um colírio ou então uma pomada de corticoide com agente anti-infeccioso, por um período limitado de tempo, e isso deve ser feito de forma, vamos dizer assim, profissionalmente orientada, porque o corticoide pode aumentar a pressão do olho. Então a pessoa acaba que aprende que aquele colírio é bom, que deixa o olho menos inflamado, porque isso pode acontecer de repetição, então ela vai ficar usando esse colírio e esse colírio pode levar a efeito colateral, entre eles glaucoma e antecipar a formação de catarata. Pois é, a catarata era essa que estava faltando. Fala um pouquinho dela pra gente. A catarata é aquela lente que está dentro do olho, que faz a acomodação, que ela perde a capacidade de acomodar por volta dos 40 anos e por volta dos 50, 60, ela vai perdendo a capacidade de transmitir luz, a transparência. E, então ela é cinza clarinho, um transparente que a gente vê no exame biomicroscópico, e esse exame mostra que ela vai ficando mais amarelada, mais alaranjada, mais avermelhada, mais amarronzada e chega até um ponto de ficar preta. É uma catarata bem avançada. Então a gente classifica a catarata de acordo com a cor e com a dificuldade da transparência da luz. Doutor, para fechar nosso programa agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está vendo a gente sobre a importância da ida ao oftalmologista, inclusive para detectar esse tipo de problema, esses tipos de problema e evitar futuras complicações. Eu acho que é muito importante a gente ter consciência da saúde. Como você falou bem no início do programa, a visão é o órgão mais importante para a gente ter informação do meio. Então, uma visão, a gente tem que valorizar a visão. Não só valorizar a sua saúde ocular do ponto de vista de evitar problemas fazendo as visitas periódicas, mas também de aceitar que você precisa de fazer um tratamento melhor, e se você tem um tratamento melhor, um tratamento pior, eu acho que em relação à visão, vale a pena a gente investir num tratamento melhor em relação a evitar, vamos dizer assim, fazer uma economia que pode trazer um problema para a sua saúde no futuro. Tá certo, doutor. Foi ótima a entrevista. Muito obrigada. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. O prazer foi meu de estar aqui mais uma vez. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Então não perde tempo, escreva, ligue pra gente. Você pode fazer perguntas, dar sugestões de assuntos. Anote o nosso endereço. Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21040-360. Nosso telefone é o 0800 701 8122, ligação gratuita, e o e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!